Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Bicampeã espanhola nos anos de 1981 e 82, a Real Sociedad viveu o seu último momento de maior grandeza em 2003, diante de um Real Madrid estrelado, galáctico, aquele time que tinha Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos. A equipe de San Sebastián foi líder do Campeonato Espanhol até a penúltima rodada, vendo escapar o título para o gigante da capital. Este é o Real Sociedad de 2003, este é o meu time de botão. Eu sou Leandro Amin, Paulo Júnior está ao meu lado. Olá, Leandro Amin, olá, amigo ouvinte do meu time de botão. É isso, a Real Sociedad, gigante no início dos anos 80, teve uma temporada inesquecível em 2002 e 2003, ficou de fato muito perto do título, e a gente vai contar essa história aqui, o desfecho de muita frustração para o torcedor do time lá do País Basco, e uma temporada muito legal. A gente vai acabar falando de Ronaldo, vai falar de Eto'o, vai falar daquele Barcelona do Riquelme, vai passar por grandes figuras aí naquela época do futebol espanhol. O Real Sociedad que não montou um timaço, porque uma coisa é você pegar, voltar 4 anos aí e achar que, por exemplo, o Málaga ia disputar, né? O Málaga contratou um monte, tinha um dinheiro que não acabava ali. Existem esses times que de vez em quando aparecem nas ligas europeias. O caso do Real Sociedad não. O Real Sociedad montou um time humilde como todo ano montava, e deu no que deu, mais ou menos, mal comparando, o que fez Blackburn, o que fez quem foi aquele campeão inusitado na Alemanha, o Kaiserslautern, né? Um time que por muito pouco não entrou nesse hall de campeões improváveis, mas um time que ao longo da campanha venceu, e venceu com autoridade tanto o Real Madrid quanto o Barcelona. Então vamos em frente com este meu time de botão. 3 campeonatos seguidos, terminando no 13º lugar. Olha o panorama da Real Sociedad, não é que vinha beliscando uma grande fase, não havia também grandes novidades para a temporada seguinte. O zagueiro central argentino Gabriel Schuher foi contratado junto ao Las Palmas, o defensor Sérgio Boris chegou do Oviedo, e talvez a melhor notícia foi a volta de Karpan, o russo, que com 33 anos tinha temporadas no Valência, no Celta de Vigo, voltou bastante experiente para dar um toque de muita técnica no meio-campo da Real Sociedad. E claro, uma das grandes histórias é o entrosamento de uma dupla de ataque inesquecível para quem acompanhava o futebol espanhol naquela época. A gente vai falar muito dessa dupla de ataque, porque é aquela dupla clássica, Leandro Amin. É o baixinho e o grandalhão, é o correria e o centroavante. Muito legal lembrar dessa dupla. Vamos para o time base da Real Sociedad. O Westerveld era o goleiro, na defesa Aranzábal, Jauregui, Schuher e o Recarte. Meio de campo com Aramburu e Xabi Alonso, De Pedro e Karpan mais à frente. Era bom, De Pedro era enxuriçado. E no ataque, os já citados Nihati e Kovacevic. O técnico era o francês Renaud Denoeu, que também utilizou bastante defensores do banco de reserva, como o Kvarme, Sérgio Boris, além dos meio-campistas Koklov, Korkut e também o Gabilondo. O Campeonato Espanhol começou em 31 de agosto de 2002, simplesmente com o grande clássico, o Clássico Basco, e a Sociedad venceu bem o Atlético Bilbao dentro do Anoeta. Karpan abriu o placar, Gurpeg empatou, mas Nihati colocou os mandantes em vantagem ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Nihati fez mais um, Gurpeg diminuiu, fez mais um para o Bilbao, e Kovacevic garantiu o 4-2. Primeira rodada, Leandro Amin, e primeira grande exibição da dupla ofensiva turco-sérvia. 2 gols do Nihati, 1 gol do Kovacevic, contra o rival, tradicionalmente inteiramente basco, comandado pelo alemão Jupp Heynckes, era o técnico do Atlético Bilbao naquele ano. É bom a gente lembrar, que estamos falando de uma temporada 2002-2003, que, portanto, começou logo após a Copa do Mundo, vencida pelo Brasil na Coreia e no Japão. E muito se perguntou porque a seleção da Turquia chegou na semifinal daquela Copa
E sem Nihat, né? O Nihat acaba explodindo, faz essa temporada maravilhosa pela Real Sociedad, mas não estava no ataque daquela seleção turca que chegou à semifinal mundialista. Estreia com vitória num clássico, mas dias depois, uma frustração. Eliminação para o Zaragoza logo na primeira rodada da Copa do Rei. Derrota por 3-1 fora de casa. Restariam, portanto, apenas, entre aspas, os 37 jogos de La Liga pela frente. Com um elenco enxuto da Real Sociedad, já parecia mais do que suficiente para tentar pelo menos um 13º de novo, para não correr riscos lá atrás, mas e se classificar, digamos assim, seguramente para a próxima Liga da temporada seguinte. O time, no entanto, embalou demais e passou o resto do turno invicto. Então essa decepção, essa frustração que foi a derrota para o Zaragoza, na verdade foi um alarme para lá de falso. Veio a vitória por 3-1 no Espanhol, em Barcelona, e depois um empate num jogo maluco contra o Betis de Denilson e de Marcos Assunção em casa, 3-3. A Real Sociedad foi buscar um jogo complicado, contou com 2 gols do Kovacevic para empatar com aquele bom time do Betis, time, como citei, de Denilson, de Marcos Assunção. Na sequência, vitória sobre o Osasuna fora de casa 3-2, Valladolid em casa 2-1, empate fora com o Alavés 2-2 e mais 2 vitórias, Racing Santander 2-1 em casa e Vila Real 1-0 fora. Na rodada de número 9, empate com o La Coruña em casa 1-1 e na 10ª rodada o grande teste. A Real Sociedad visitaria o Real Madrid para colocar sua invencibilidade em prova. Então, relembrando, 9 rodadas, time invicto, o 10º jogo era contra o Real Madrid. Já era uma Real Sociedad que chamava a atenção dos especialistas. Vamos de escalação, portanto, Paulo Júnior? Por favor. Real Madrid, Casillas, Salgado, Elguera, Pavón e Roberto Carlos. Cambiasso, depois Guti, Makelele, Figo e Solari. Depois Zidane. Zidane entrou, sai Solari e entra Zidane. No ataque, Raul e Ronaldo. Depois Morientes, o técnico Vicente El Bigodón Del Bosque. Westerveld, Aranzábal, Schürrer, Jauregui e Recarte. Aramburu, Xabi Alonso, De Pedro, depois Korkut e Carpan. Nihat, depois Koklov e Kovacevic, o time da Real Sociedad. O galáctico time do Real Madrid tinha estreado o Ronaldo, recém-campeão mundial. A estreia foi na rodada 5 contra o Alavés e ele fez 2 gols, né? O Fenômeno marcou 2 gols, um deles inclusive de primeira, bonitão. Mas o time perdeu para o Racing na rodada 6, fora de casa, e logo em seguida para Roma, em Madrid, pela Copa dos Campeões. Então o Real Madrid não estava naquela fase toda. Falando em Ronaldo, você lembra da estreia do Ronaldo, né, pelo Real Madrid? Luciano do Vale. Domingo de eleição. Domingo de eleição, ele teve uma estreia impressionante, 2 gols em meia hora em campo, mas depois ele não embalou de cara não. Ronaldo passou em branco contra o Betis, contra o Racing, contra o AEK pela Champions, contra o Vila Real, contra a Roma pela Champions e contra o Deportivo. Fez um gol contra o Rayo Vallecano na 9ª rodada, quando voltou a jogar os 90 minutos depois de 3 partidas, sendo substituído. Chega então na rodada 10, Real Madrid de um lado, Real Sociedad do outro. A gente vai lembrar aqui alguns lances. No primeiro tempo, Solari cruzou no segundo pau, o Raul subiu bonito, tocando de cabeça, acertou a trave do gol da Real Sociedad. O Kovacevic não tinha muito espaço, era um jogo bastante difícil para o ataque da Sociedad, e o Westerveld, goleiro do time visitante, salvou os bascos, saiu nos pés de Cambiasso. Cambiasso recebeu uma bela bola de calcanhar do Raul, passou por trás da zaga, cara a cara, acabou perdendo o gol. Nihat deu um trabalho para Casillas, num chute de fora. Do outro lado, Ronaldo também assustou a meta visitante. O jogo abriu um pouquinho no segundo tempo. Os goleiros acabaram indo muito bem no segundo tempo, com Raul perdendo chances de um lado, Kovacevic perdendo chances do outro. O Elguera ainda salvou uma bola em cima da linha para salvar o Real Madrid. E no fim, 0-0. Real Sociedad deixava o Bernabéu invicta, líder da Liga Espanhola e passando pelo seu primeiro teste. Afinal, devia ter gente pensando, né, Leandro Amin? Tá invicta, mas não pegou os gigantes. Foi lá, empatou com o Real Madrid em Madrid. A gente tem o Xabi Alonso agora falando sobre esse começo de temporada, né? O Xabi Alonso, inclusive, menino de tudo, né? Pois é, ele é questionado no aeroporto, a repórter falando,
que você está achando desse time, esse início impressionante, como que a Real Sociedad está conseguindo jogar tão bem? E ele meio nesse climão aí de 10 rodadas de campeonato, meio dizendo ali que o trabalho está sendo bom, mas com muita cautela. Vamos ouvir aí o Xabi Alonso. No sé si Xabi Alonso a estas alturas de temporada pensaba que estaríamos hablando con uno de los jugadores del equipo líder. Bueno, si te soy sincero, la verdad es que no nos esperamos que para la 100ª jornada estuviésemos líder, pero bueno, es una satisfacción, pero bueno, también sabemos que quedan muchas jornadas y hay que trabajar mucho, sumar muchos puntos para seguir arriba. Es habitual todos los años que a principio de temporada siempre hay algún equipo destacado que esté arriba, pero la Real Sociedad da la sensación de no ser flor de un día tampoco. Bueno, nos hemos metido ahí arriba, estamos con los equipos fuertes, porque estamos haciendo un buen trabajo desde la pretemporada y que se está refrendando un poquito en los resultados. Pero bueno, como te he dicho antes, todavía queda mucho y hay que tener los pies en el suelo. ¿Con qué sensación se sale después de haber tratado de tú a tú al Real Madrid en el Bernabéu? Bien, hombre, yo creo que se nos queda un buen sabor de boca, un poquito con la pena igual de no haber podido hacer algo más, pero bueno, el equipo estuvo bien, dio la cara y bueno, yo creo que la impresión que se nos queda es buena, desde luego. Oye, ¿cuál es la clave de la Real? Bueno, la clave pues son bastantes factores, ¿no? Está claro que empezábamos el año de cero, partíamos con ilusión y bueno, pues nos están yendo las cosas muy bien, estamos en un buen momento de forma, una buena racha, invictos y bueno, pues todos confiamos en poder seguir así. Y el nuevo entrenador supongo que algo tendrá que ver, ¿no?, en esta racha también. Por supuesto que tiene que ver, porque es el que dirige, el que coordina todo y el que manda al final en el equipo. Y bueno, es pues, de los grandes responsables de que el equipo esté ahí arriba. Y en cuanto a ti, tu nombre empieza a sonar ya mucho como un futurible internacional absoluto. Bueno, pues ya veremos. Todavía tranquilidad, estoy en la sub-21 y si algún día llega la absoluta, pues bienvenida sea. ¿Qué firmáis ahora mismo? Porque me imagino que el ambiente del vestuario tiene que ser una cosa bastante especial, ¿no? No, hombre, pues claro que sí, el ambiente en el vestuario es muy bueno, la gente está contenta, pero bueno, sabemos que somos realistas que hay que ir poquito a poco y todavía no nos hemos fijado ningún objetivo. Poquito a poquito, Paulo Júnior. Pois falando. Muito elegante desde garoto, né? Esse é um grande meio-campista, né, da sua geração. Jogou muita bola em muitos lugares, anunciou que no fim da temporada tá lá no Bayern de Munique. Seguiu a campanha, Leandro e a mim, novo empate sem gols, dessa vez visitando o Rayo Vallecano e na sequência uma ótima vitória por 2-1 sobre o Barcelona. O time basco foi o mesmo que visitou Madrid 2 semanas antes e assim eram os visitantes. Assim foi escalado o Barcelona. Você passa aí o Barcelona? Com o maior prazer. Bonano, Heisiger, Puyol, Navarro e Cocu. Xavi, Gabri, Thiago Motta e Riquelme. Saviola e Kluivert. Entraram Fábio Hockenbach, Giovani e Overmars. É um Barcelona que assim tem umas figuras, mas não é essa coisa, né? O Giovani foi um jogador que surgiu bem, o Fábio Hockenbach teve uma carreira legal, Saviola talvez acabou sendo de um tamanho menor do que parecia no início de carreira, mas enfim, é um Barcelona acessível, não é um time que chega monstrão para pegar a Real Sociedad, né? Exato, e era uma transição ali, né? Era o começo de um Barcelona pós-Rivaldo, né? E que investiu bastante em um estilo, né? Quer dizer, você tem Saviola, Overmars, Giovani no mesmo time, você tem um estilo de velocidade ali, você tem 3 jogadores que sabem, que não são exatamente volantes, você não pode chamar o Xavi de volante só, né? Seria muito simplista, mas você consegue enxergar ali um trio atrás do Riquelme, né? Quer dizer, uma ideia também de um jogador como enganche, né? O time era pensado para o Riquelme se tornar o jogador que não se tornou na Europa, né? Ele se tornou, isso é uma opinião minha, né? O maior jogador da história do futebol da América do Sul. Pelo que jogou aqui que na América isso, do Sul. Hein? Forte, hein? Foi forte que eu falei. Foi forte. O Di Stefano, por exemplo, jogou na Europa, né? Mas e o Pelé? Tem o Pelé, né? Tem o Pelé. Tá. Você esqueceu do Pelé nessa... E do Garrincha, E do Garrincha esqueceu. Do Pepe esqueceu. Eu quis falar não brasileiro. Não brasileiro, tá bom. Não brasileiro. Aí pode ser. Pode e ser, o Spencer? Né? Não. Ricardo jogou mais. Deve ter jogado mais. O Verón pai. Deve ter jogado mais que o Verón pai. Deve, né? Também acho. Ganhou mais. E é o time pré-Ronaldinho, né? Que é quando o Barcelona tem seu grande
o grande ponto de virada mesmo. É bom você ter falado isso, porque até o Ronaldinho chegar, as coisas não iam tão bem assim lá em Barcelona. E o Barcelona, então, nessa fase um pouco ruim, poderia ter sido até goleado. Só deu Sociedad, que foi perdendo gols desde o início do jogo. Foram pelo menos 4 ótimas bolas de frente para o goleiro Bonano. Até que um balão para o ataque encontrou Kluivert e o holandês bateu sem muita força, a bola desviou, ganhou velocidade ali, quicou no campo molhado, foi no pé da trave, nas costas do goleiro Westerveld e entrou. 1-0 para o Barça, mas o time da casa foi para cima. Kovacevic, primeiro aproveitando o cruzamento de Xabi Alonso ainda no primeiro tempo, e depois dando um belo tapa por cima do goleiro, aproveitando um lindo lançamento do De Pedro. Então Kluivert abriu o placar, Kovacevic empatou, Kovacevic virou. Ainda deu tempo do Thiago Motta e do Overmars serem expulsos, ilustrando que a fase ali do Barça não era nada legal. Temos relato, então. Temos relato deste Barcelona. Aliás, um programa com poucas narrações, porque não é tão fácil achar narrações de times não dos gigantes em ligas locais, né? Você sabe por quê, né? Por quê? Isso é porque ali em São Sebastião a internet é um pouco ruim, né? Ah, não pega legal. Não, tem um negócio, inclusive houveram protestos, né, tudo. Então, para você fazer para baixar, né? Para baixar o áudio e o vídeo é muito complicado. Demora. Então vamos no relatão da Sport TV. Real Sociedad 2, Barcelona 1. Minutos do primeiro tempo. Kluivert chutou de longe, a bola entrou depois de bater em Westerveld, o goleiro do Sociedad. Mas apenas 7 minutos mais tarde, o time da casa chegou ao empate. Alonso cobrou a falta e o Yugoslavo Kovacevic completou de cabeça. 10 minutos depois do intervalo, Kovacevic fez o segundo gol dele na partida. Ele correu para receber o passe de Francisco De Pedro e ainda teve a ajuda do zagueiro do Barcelona. Foi o 9º gol do Yugoslavo na temporada. 15 minutos mais tarde, o time catalão ficou reduzido a 10 homens. O brasileiro Thiago Motta foi expulso depois de uma entrada violenta. As coisas estavam indo de mal a pior para os visitantes e Marco Overmars logo iria fazer a companhia Thiago Motta. A falta e as reclamações irritaram o juiz. A visita a San Sebastián foi uma decepção para Luiz Van Gaal e o Barcelona caiu para a 10ª posição. Que off cariocaço, hein? Cariocaço. Você reconheceu quem é, né? Não. Eu acho que é aquele... agora vacilei porque chamei e esqueci o nome. Mas o rapaz que narra futsal... Aí é com você. Me parece ser ele. Eu vou dar um Google aqui, vou passar o nome dele. Mesmo errando, eu vou dar o crédito. Coisas que pouca gente sabe aqui, entre vocês que ouvem a Central 3, que nos ouvem. Paulo Júnior é um dos maiores entendedores de futsal deste país. É brincadeira, né? É brincadeira. A Real Sociedad, vamos dar sequência à sua campanha, ela seguiu invicta, ela continuou sem perder até o final do turno, conhecendo sua primeira derrota apenas na revanche do clássico local, portanto na rodada 20, quando o Athletic de Bilbao, já em 1º de fevereiro de 2003, aplicou 3-0 sem dó, gols de Echeverría 2 vezes e Esquerro, que ampliou no fim do jogo. A derrota abalou o time, que empatou na sequência com o Espanyol e perdeu para o Betis do Denilson na sequência. Então, depois de tanta invencibilidade, 2 derrotas em 3 jogos, 1 ponto em 9 disputados no retorno. Depois disso, venceu o Osasuna, mas levou 3-0 para o Valladolid, ou seja, mais uma derrota, chegando na 3ª derrota num período de 5 jogos. Ao fim da rodada 24, o Real Madrid tinha 48 pontos e o Real Sociedad estava logo atrás com 47. Daniel Pereira Júnior, o Dandan. Acho que era ele. Perfeito. Acho que era ele no off. A impressão foi de perda de fôlego, né? A Real Sociedad vinha embalada no primeiro turno, como você citou, 3 derrotas em 5 jogos, ao fim do inverno, e precisava provar sua força, ver se ia aguentar as primeiras posições até o fim da campanha. Nas 4 rodadas seguintes, venceu Alavés e Racing, empatou com o Villarreal e perdeu para o Deportivo. Já o Real Madrid ganhou as 4, o time de Madrid embalou, e chegou ao duelo da rodada 29, 6 pontos na frente. Então olha o cenário, Real Madrid 6 pontos na frente para o jogo da rodada 29, Real Sociedad e Real Madrid, o grande jogo daquele time, daquela campanha.
Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Deita o cabelo, George Harrison, né? Monstro. Tá louco. Westerveld, Aranzábal, Jauregui, Kvarmi e Recarte, Aramburu, Xabi Alonso, De Pedro, Carpani, Rati, Kovacevic. Entraram Sérgio Boris, Korkut e Gabilondo. Eu tava pensando, Leandro, você vê que a escalação não varia muito, né? Da Real Sociedade. Fôssemos nós tivéssemos nós um cérebro de Milton Neves, escalação boa pra decorar, né? Aramburu, Xabi Alonso, De Pedro, Carpani e Rati, Kovacevic. Eu vou ficar repetindo pra ver se eu lembro dali um pouco. Passa o Real Madrid. O Real Madrid com Casillas, Salgado, Hierro, Elgueira e Roberto Carlos, Makelele, Flávio Conceição, Zidane e Figo, Raul e Ronaldo. Entraram o Minhambres, o Guti e o Portilho. E você falou, né? Que loucura, né? Assim, dá pra você... Zidane, Figo, Raul e Ronaldo. É brincadeira demais. E você falou que o Ronaldo estreou pelo Real Madrid no dia da eleição, né? Foi um domingo de eleição presidencial, né? De Lula, né? Então, ele justificou, então, imagino. Né? Porque foi jogar. Rapaz, agora não lembro se é primeiro ou segundo turno. Me deu um branco, eu sabia isso, me deu um branco. Pois é, seja como for... Mas foi domingo de eleição, tenho quase certeza. Seja como for, ele não votou, porque foi jogar bola, de modo que a culpa... Faz tempo que a culpa não é dele. Faz muito tempo que a culpa não é dele, né? Porque não teve a chance, tava tendo que jogar com o Alavés, né? Alavés. E que golaço, né? O primeiro do Ronaldo. Ele mata no peito e mete aquela bola ping-pong pra quicar e passar. Loucura. Voltamos ao jogo. Real Sociedade e Real Madrid, rodada 29. Se a Sociedade queria brigar pelo título, tinha que ganhar. E de forma avassaladora, o Kovacevic recebeu na área e abriu o placar com 2 minutos. Foi um começo massacrante da Real Sociedade sobre o Madrid. E ele mesmo, o Kovacevic, o grandalhão, ampliou o placar logo aos 20 minutos, após um cruzamento que ele cumprimentou de cabeça. É muito boa essa expressão, cumprimentar, eu sempre imagino. É muito bom, porque daí você reparte o gol com o cara que cruzou. Exato. Não é que você fez o gol, você complementou o cruzamento. Exato. Não demorou muito e Nihati invadiu a área pela esquerda para fazer o terceiro. Estamos com 31 minutos e 3-0 para o time basco. Primeiro turno. 6 de outubro de 2002. Perfeito. Primeiro turno. Lula e Serra foram ao segundo turno. Perfeito. Enquanto isso, o Ronaldo recebeu uma bola linda de Zidane e diminuiu aos 32. Mas Xabi Alonso fez um dos seus gols inesquecíveis na vida, logo aos 33. Olha que loucura de jogo. Batendo de fora e tirando do Casillas. Então já são em 34 minutos de partida, o jogo está 4-1. No segundo tempo, o Portilho, que veio do banco, ainda diminuiu para o Real Madrid, mas não deu não. Foi 4-2 o jogo, o Real Sociedade de volta à briga e ao sonho pelo título. A gente vai ter a descrição dos 3 gols da Sociedade, esse 3-0 incrível no começo do jogo, e depois tem a narração do gol do Ronaldo ao gol do Xabi Alonso, como foram muito próximos, a narração desses 2 gols. A gente completa esse 4-1 do primeiro tempo. Vamos ver. Además, de verdad, gran partido de Pedro. Impresionante primer tiempo de Xabi Alonso, excelente. Y muy pronto el partido ya franco para los locales con el gol de Kovacevic tras la jugada de Aranzábal. Un poquito dormido, porque en un saque de banda de repente se le presenta Aranzábal solo en el borde del área, entrando en el área como Pedro por su casa, y luego ya el recorte lo hace bien, pero fíjate con que a un equipo de primer nivel este primer gol, nada más empezar un partido no se lo puede meter, pero... Se fue de Hierro, que ha tenido una tarde aciaga, sí, porque y con problemas físicos. Lo veremos, un momento que en un tobillo se resintió y estuvo cojeando durante gran tramo de la primera parte, Hierro. El gesto de Borussia lo hizo todo, ¿no? Libre directo de Roberto Carlos, que atrapó seguro Westerveld. La importancia del saque de banda, ¿ves? Hablábamos de cuando Benito Floro dijo esto. Pues ahí lo tienes. Exacto. El Madrid jugó con todos. Y el saque de puerta de Westerveld, ese sí que es importante para la Real, porque de un saque de puerta ha creado esta ocasión. Bueno, Westerveld tiene una tremenda pegada a la pelota. En Liverpool siempre decían que cualquier día marcaría un gol directo. En esa falta que sacó Niat, estuvo a punto de marcar la Real tras tocar en Helguera la pelota. Makelele Flavio en el medio centro, luego ya se fue. Ojo de Pedro, levanta la cabeza, mira, centro con la zurda, gol con la zurda de Kovacevic. Golazo de Pedro, cómo levanta la cabeza y cómo la pone, porque de Pedro las pone de rosca como muy pocos jugadores en el fútbol europeo.
Y bueno, tanto que hablamos de Beckham, de los centros de Beckham en la banda derecha, de Pedro saca unos centros de la banda izquierda. La rueda de prensa Helguera dijo: hay que tener cuidado con los centros de Pedro. Claro, lógico. Pues no han tenido cuidado, ¿no? Y que bien entra Kovacevic, al primer palo. Desde la izquierda centró Zidane y a punto estuvo de marcar ahí Raúl con ese cabezazo que rozó el palo izquierdo de Westerveld. Decía que Guti entró en la segunda parte por Flavio, que no estuvo nada bien, tampoco estuvo muy bien Makelele en el medio centro. El partido lo tenía cómodo la Real, pero seguía llegando, seguía jugando y vemos que felicitaban. Y ojo que ahora llega la réplica. Gol del Real Madrid. Ha llegado el 3-1 prácticamente sin tiempo para la réplica. Ronaldo consigue el tanto para el Real Madrid. Y ojo que todavía hay partido. Guti dando también ánimos a sus compañeros desde la banda. Cuando parecía que el encuentro estaba sentenciado, Ronaldo consigue el 3-1 y le da todavía mucha más esperanza al Real Madrid. Vemos el pase de Zidane, la llegada de Ronaldo dentro del área y por bajo consigue batir a Westerveld. Un Westerveld que posteriormente ha dejado la pierna, no sé yo, ahí esa pierna que dejaba Westerveld y en la que ha tropezado Ronaldo. Ojo, la réplica, el disparo de Xabi Alonso. Gol de la Real Sociedad. El 4-1. Bueno, qué encuentro se está viviendo en Anoeta. En apenas el margen de 2 minutos, 3 minutos como mucho, se han podido ver 3 goles. 2 de la Real Sociedad, 1 del Real Madrid. Llegaba el 3-0, obra de Nihat. La réplica de Ronaldo, que le daba todavía mucha más esperanza al Real Madrid, pero en la jugada consiguiente es Xabi Alonso el que con un potente disparo desde fuera del área ha sorprendido a Casillas. Lo vemos, el golpeo con la pierna derecha, ajustado también al palo izquierdo, de la portería del Real Madrid, superando al guardameta del conjunto blanco. Ahí vemos el lanzamiento y el tanto, obra de Xabi Alonso. Recapitulemos pues. Vitória do Real Sociedad, Paulo Júnior. 4-2 diante do Real Madrid, vitória que deixou o time vivo na luta pelo título e veio goleada na jornada seguinte, 5-0 contra o Rayo Vallecano, enchendo a torcida de esperança, ainda mais porque na véspera o Real Madrid tinha empatado o Superclássico contra o Barcelona. Mas aí foi a vez da Sociedad visitar o Barça e perder 2-1. Saviola e Kluivert logo no início, Nihat descontou no final. Tá claro que campeonato de pontos corridos é isso aí mesmo, né? Só acaba quando termina. Pois é, e o primeiro turno tão bom, e a gente mesmo narrando aqui tantas derrotas no retorno, né? O Real Sociedad continua lá em cima. E a Sociedad venceu o Sevilha na sequência, depois o Mallorca e depois o Recreativo. Conseguiu 9 pontos para, restando 4 rodadas para o fim do campeonato, ficar, na verdade, a 1 ponto apenas na frente do Real Madrid. 9 pontos conquistados, portanto, que valeram demais, valeram essa liderança, e faltando 4 rodadas, aí sim dá para falar que eram 4 decisões e uma maratona complicada do lado de lá, né? O Real Madrid vinha numa maratona difícil. Nas quartas de final da Champions, ele tinha buscado aquela classificação histórica no Old Trafford, aquele 4-3 do United para cima do Real, jogaço de Ronaldo, Beckham entra, marca aqueles gols no fim, e o United vence por 4-3, mas não consegue avançar. O Real Madrid passa na Champions League. Depois, pela Liga, outro jogo inesquecível. O Real Madrid levou aquele 5-1 pro Mallorca, do Eto'o. Lembra desse jogo, Leandro Amin? Que sapecada. Mallorca 5, Real Madrid 1 dentro do Bernabéu. Jogo que quem não conhecia Samuel Eto'o conheceu. Veio a Juventus na semifinal da Copa dos Campeões e o Real Madrid de Ronaldo acabou eliminado numa partidaça de Nedved. Restava então a reta final do Campeonato Espanhol. O Real Madrid, com certeza, mais desgastado por causa desses compromissos internacionais, mas também com um elenco muito mais milionário e forte que o da Sociedad. Para a gente ter um golzinho do Real Madrid, já que foi tão difícil encontrar mais narrações da Sociedad, rodada 35, na sexta-feira, o Real Madrid foi até Valência e venceu com 2 gols de Ronaldo. A gente vai ouvir o segundo gol do Ronaldo, o gol da vitória, depois de uma bola impressionante, linda, de Luis Figo. Figo para Ronaldo, Real Madrid vencia abrindo a rodada 35. El suelo, recupera rápidamente el balón el Real Madrid. Bien, Roberto Carlos haciendo un excelente partido, toca atrás sobre Flavio, da con Seixao. Con Salgado. Salgado para Figo. Figo con Cizu. Cizu con Figo. Le pide Guti.
Aunque Figo intenta meterla, buen balón para Ronaldo, posición correcta, va a marcar el Real Madrid, Ronaldo, gol, de Ronaldo, qué pase le ha metido Zidane, madre del amor hermoso, qué servicio, qué asistencia de Zinedine Zidane para Ronaldo, que lleva 26, que no ha perdonado, que le ha dejado sentado a Cañizares. Alabanzas, nos arrodillamos, Ronnie, pero sobre todo, qué balón en profundidad, qué golazo, madre mía. No queremos ser pesados, pero lo veníamos comentando. Perdón, una rectificación. Es Figo y no Zidane el que le mete el balón a las espaldas de Yuki Peregrino, lo veníamos comentando desde antes, en la previa ya lo comentábamos, que yo veía siempre el partido para este tipo de jugada, donde no se enteran ni Yuki ni Peregrino, y donde Ronaldo es una auténtica bala y una auténtica bomba de relojería. Vean cómo marca el gol 19 en Liga para su 26 y para estar a 4 de los 30 cuando Rafa Benítez mueve el banquillo. Va a salir el killing seguramente por Fábio Aurélio, ou não, porque tal e como está a coisa... Isso foi na sexta-feira, o Real Madrid ganha e joga a bomba no colo da Real Sociedad, fica 2 pontos à frente e obriga o time basco a vencer o seu jogo também. E o jogo foi fora de casa, foi em Málaga. A Real Sociedad atravessou o país, foi até o litoral, quase no Marrocos ali, enfrentar a equipe do Málaga e fez 2-0. Gols de Gabi Longo e Kovacevic. Voltou a ficar 1 ponto na frente da tabela, faltando agora 3 rodadas. Rodada 36, sexta-feira, 30 de maio, Real Madrid recebeu o Celta e saiu atrás. Gol de Mostovoy, cadê você, Mostovoy? Mas empatou no segundo tempo com o Raul. 1-1. No sábado, dia 31, Xabi Alonso abriu o placar para a Sociedad contra o Valência, mas empatou também o Valência, gol contra de Jauregui. Então, olha o primeiro vacilo da Sociedad. Vacilo naquelas, né? Não é fácil também sair ganhando todo o jogo, mas tinha chance de abrir 4. O Real empatou na sexta, a Sociedad empatou no sábado e seguia 1 ponto na frente a Real Sociedad, restando agora 2 rodadas. Rodada 37, conhecida também como penúltima, e aí os jogos acontecem no mesmo horário, ambos os jogos no sábado, na noite de sábado, 14 de junho, às 20 horas, horário de Madrid. Na verdade, na Espanha eles chamam horário peninsular, é uma coisa assim. Ah, é? Não sabia. Eles não falam, não é como assim, horário de Brasília, né? Tipo, é horário peninsular, é uma coisa assim. Que bonito, hein? Se o Thiago Arantes estiver ouvindo, ele que mora... em Barcelona, ele talvez... Ele, muita gente, né? Não sozinho, né? Tem uma galera morando na Espanha, né? Assim, espanhóis, principalmente. Aos jogos, Celta e Real Sociedad, Atlético versus Real Madrid. Olha que bucha, né, pra penúltima rodada, né? A Sociedad visitando o bom Celta e o Real tendo o clássico no Calderón. Começar pelo Calderón... Ronaldo, impossível, que fase vivia o Ronaldo naquele fim de temporada, abriu o placar aos 6 minutos e Raul ampliou aos 18. Enquanto isso, no mesmo horário, lá em Vigo, o brasileiro Edu, lembra do Edu? Sim. Abriu o placar para os donos da casa aos 9 minutos. Os galácticos iam assumindo a liderança na penúltima rodada, ainda mais porque o Ronaldo ampliou aos 31. Então, intervalo. 3-0 para o Real Madrid no seu jogo e o Celta vencendo a Sociedad em Vigo. Ou seja, tudo caminhando para o Real Madrid terminar com 2 pontos na frente. Sabe quando eu li o roteiro, Paulo? Você ficou torcendo? Um roteiro datilografado por você. E a gente falou lá em cima do Betis, né? Do Denilson e do Marcos Assunção. Eu falei, pô, mas tinha um Edu nesse time, não tinha, não? Mas termina de ler o roteiro. Chegou o Edu ainda era do jogador, o Edu estava no Celta. Vamos voltar, esse foi o pequeno show do intervalo da rodada 37. Um giro de notícias. Na volta dos vestiários, o Mostovoy ampliou para o Celta e complicou de vez a vida da Real Sociedad, muito embora o Nihat tenha diminuído. O Mido fez o terceiro, o Mido egípcio, né? Ele mesmo. O egípcio fez o terceiro pouco antes de Raul matar a goleada lá no outro jogo, no clássico da capital. 4-0 Real Madrid na frente da torcida do Atlético, né? Enquanto isso, aos 37 do segundo tempo, o Nihat, que havia diminuído, mas a Real Sociedad não conseguiu o empate e perdeu, portanto, na cidade de Vigo. Placares finais: Celta 3, Real Sociedad 2, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 0 e a equipe basca caindo para a segunda posição.
2 pontos atrás para a rodada final. Antes a gente vai ouvir o final do jogo lá de Vigo. Vai ter o gol do Mido e vai ter o gol do Nihati. Mido fez o terceiro do Celta, Nihati fez o 3-2, insuficiente para Real Sociedad. Vamos ouvir. Juanela que despeja, no muy bien. Devuelve Berizzo la pelota a la línea de medio. Xabi Alonso con problemas. Atención que se la ha robado José Ignacio. La saca para Mostovoy. Viene por delante a Mido. Mostovoy que se frena, puede perder. Aguanta la primera entrada. Saca el balón. Atención para José Ignacio. 3 para 3. José Ignacio que se incorpora. Abre la pelota a la banda para Edu. Viene también Velasco. Edu para Velasco. Atención solo Mido en el segundo palo. Mete la pierna derecha. Va a llegar. ¡Gol del Celta! Remachó el partido Mido. Pues también un poco Mostovoy haciéndose con el balón en centro del campo, aguantándolo, dándolo a José Ignacio. José Ignacio hacia Velasco. Velasco centra. Mido 3-1. Tocó Besservel, pero no lo suficiente. La incorporación de Velasco magnífica, que corrió 70 metros para llegar. Y vuelve a ponerse la cosa, ya no cuesta arriba, sino vertical. Para la Real Sociedad, Michael. Pues sí, efectivamente. Es que lo que pasa, el contragolpe del Celta es bueno. Aguantaba Mostovoy, lo daba a José Ignacio. Ya hay un 3 para 3. Y Velasco, viendo el 3 para 3, llega a acudir. Aquí como en Valencia, el Celta, la plantilla, se acercará después del partido de la Plaza de España aquí en Vigo. A festejar un logro histórico para el Celta, la consecución de la Champions. Atención a la Real, en la frontal de Paula, intenta meter para Nian, Nian se puede ir, Nian se va, al final no sé cómo, Berizzo ha conseguido despejar, Nian de cabeza, gol, Nian de cabeza, gol, segundo de la Real Sociedad. Nos vamos a morir de emoción, Michael. 3-2, gana el Celta de Vigo, segundo de Nian, que llega a 22 goles en la temporada. Insistencia de Nian. Le había sacado la primera oportunidad ahí lo ven, Berizzo toca y llega Silviño. De Paula hace bien con el pase. Espaldas. Última rodada do Campeonato Espanhol de 2002-2003. O Real Madrid só precisava de uma vitória contra o Bilbao em casa. Logo o Atlético de Bilbao, o grande rival da Real Sociedad. Será que durante a semana houve o papo de mala de vai entregar? Um abraço pra Deola, né? E um abraço pro Dinei. Exato. Que loucura esse negócio de entrega, né? O cara tem que entrar e jogar bola, né? É difícil. E, portanto, o Real Madrid só tinha mais esse passo e a Real Sociedad precisava torcer como nunca para o seu rival e seu vizinho de País Basco. O Ronaldo, que estava realmente numa fase incrível, abriu o placar aos 8 minutos e Roberto Carlos ampliou aos 45. Intervalo de jogo 2-0 para o Real Madrid. O Bilbao teria que virar o jogo. Não dá pinta que o Real vai perder um título em casa com 2-0 em pontos corridos, né? Enquanto isso, em San Sebastián, a Real Sociedad marcou 3 vezes no segundo tempo, com Kovacevic, De Pedro e Cavesi. Para golear o Atlético de Madrid, ao tempo que Ronaldo marcava mais um no Bernabéu e garantia assim a volta olímpica para o time milionário da capital. No fim, Real Madrid campeão, 78 pontos contra 76 da Real Sociedad e 72 do Deportivo La Coruña do artilheiro Roy Mackay com 29 gols. Ronaldo fez 23, assim como Nihati, e Kovacevic anotou 20. O citado Samuel Eto'o conseguiu 14 gols na campanha pelo Mallorca, nono colocado. O Barcelona de Kluivert, 16 gols na Liga, foi só o sexto, atrás de Celta e Valência. Vale citar que esse Celta, que arranca o título da Sociedad, ficou em quarto. Grande campanha do time do Celta. Vamos de temporada seguinte, Paulo Júnior, onde a Real Sociedad voltou à sua normalidade, digamos assim. Ficou apenas no 15º posto, assistindo de muito longe o título do Valência. O Barcelona em segundo, o La Coruña em terceiro. Na Champions League, o time basco caiu
no grupo D, porque foi vice-campeão, né? Então jogou a Copa dos Campeões. Caiu no grupo D com Juventus, Galatasaray e Olympiacos. E avançou no segundo lugar desse grupo, vencendo 2 jogos, empatando 3 e perdendo apenas 1. Jogo este para a Juve na Itália. Nas oitavas de final, porém, caiu diante de um endiabrado Lyon de Juninho Pernambucano, com 2 derrotas por 1-0. Juninho Pernambucano. Mais tarde, depois de 39 temporadas consecutivas na primeira divisão, a Sociedad foi rebaixada em 2007 até ser campeão da Segundona em 2010. Hoje, estamos gravando em 30 de março de 2017, a Real Sociedad está no 6º lugar, entra nesse mês de abril, faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, no 6º lugar, 48 pontos, zona de classificação para a Europa League, 7 pontos abaixo dos 4 primeiros, que são os times que vão à Champions League. Botão por botão. Xabier Alonso Olano. Este é Xabi Alonso, que é campeão de tudo. Ganhou Copa do Mundo, 2 Eurocopas, Champions League, mais de uma vez, né? Ganhou pelo Liverpool e também pelo Real Madrid, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Copa da Liga Inglesa. Individualmente é um dos grandes campeões e um dos gigantes de sua geração. Nascido na pequena cidade de Tolosa, no País Basco, filho do Perico. Ô, Perico! Cadê você, Perico? Filho de Perico, que a gente brincou aqui, mas o Perico é coisa séria. Perico é bicampeão espanhol pela Sociedad e também campeão pelo Barcelona. Então o menino ali tinha berço, tinha sangue, como é que diz? O suor da família já tinha pingado no gramado do Anoeta, antes mesmo dele ser um jogador de futebol. O Xabi Alonso cresceu junto com Arteta, outro relevante jogador espanhol, e teve 30 atuações em La Liga já na temporada 2001-2002, quando completou 20 anos. Isso tudo formou-o para a titularidade na temporada 2002-2013, quando marcou 12 gols, o que rendeu a sua primeira convocação para a seleção, onde estreou em abril daquele ano de 2003 contra o Equador. Ele ficou no time para disputar a Champions League, claro, recusou nesse interim uma proposta para jogar no Real Madrid e foi para o Liverpool depois da Euro de 2004. Anunciou a aposentadoria no final desta temporada vigente em 2017. Nihat Kaveci nasceu em Istambul, foi revelado pelo Besiktas, estreando no time principal na temporada 97-98 aos 17 anos. Chegou na Real Sociedad em janeiro de 2002 e passou 5 temporadas no clube. Nas últimas, teve o nome vinculado ao futebol russo, mas acabou indo ao Vila Real ao fim do contrato com o time basco. Teve uma boa segunda temporada lá no Vila Real, fez 18 gols na Liga, grande parceria com o Robert Pirre, naquele bom time do Vila Real, do Submarino Amarelo. O Vila Real foi para lá que o Nihat brilhou depois da Sociedad. E para fechar, o Darko Kovacevic, sérvio de Kovan, que era na verdade a antiga Iugoslávia. Ele formou com o Nihat uma dupla do barulho, uma dupla e tanto naquele ataque. É o melhor estilo clássico, como já dissemos, né? Um grandão, um mais baixinho, um rápido, um jogador mais de referência. E o sérvio era um chamado pivô ali, muito do inteligente, um jogador que atuava mais fixo e tinha um faro de gol muito apurado. Ele jogou a Copa de 98 e a Euro de 2000 e jogou na Real Sociedad até 99, quando foi para o futebol italiano. Passou por Juventus e Lazio antes de voltar a San Sebastián, onde viveu seus melhores dias na carreira. Em 2009, descobriu um problema no coração que abreviou a sua carreira, que foi uma carreira para lá de interessante. É isso, Leandro Amin. Tá aí a Real Sociedad de 2003, 14 anos, 13, 14 anos desse time da Real Sociedad, de Nihat Kovacevic e principalmente de Xabi Alonso, né? Como jogou bola o tal do Xabi Alonso. Jogue aí no seu YouTube, Xabi Alonso, gols de fora da área, que é uma loucura. Joga ainda muita bola, vai deixar saudade.
É isso aí, companheiro. A gente volta então na semana que vem com mais um time de botão nesse maravilhoso estrelão da Central 3. Você que está nos ouvindo pode criticar, sugerir e pedir e enfim, dar todo o seu retorno aí, que é isso que nos alimenta nesta bodega. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau.